Oi, amigos, tudo bem? Olha eu aqui de novo para falar um pouco sobre as impressões que eu tenho morando aqui em Madrid. Esse vídeo, ele é meio que uma releitura de um vídeo que eu já fiz quando eu tava morando aqui há 4 meses. Agora já fazem 14 meses que eu tô morando aqui, então vai ser meio que impressões depois de um ano. Eu parei para escrever algumas coisas, tendo como base esse meu primeiro vídeo que eu fiz. Então, se você ainda não viu e quiser ver, é bacana até para ver as diferenças. Eu assisti o vídeo para pegar os temas e eu vi que hoje eu já penso um pouco diferente em alguns temas. É muito legal ver esse avanço, essa adaptação que a gente tem quando a gente muda para fora do nosso país de origem. E vou começar falando aqui sobre o tema segurança/transporte. São temas que eu coloquei lá no primeiro vídeo, então se tiver mais coisas que você quiser saber sobre morar fora, especificamente em Madrid, você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Então assim, gente, falando primeiramente sobre a segurança. O que eu tenho percebido nesse um ano morando em Madrid, além das outras coisas que eu já tinha percebido com poucos meses, algo que foi me cair a ficha há pouco tempo me caiu essa ficha, sobre a segurança que eu sinto sendo mulher. Aqui eu não passei nenhum episódio de um homem mexer comigo ou me deixar desconfortável ou acenar pra mim de uma maneira que me deixasse desconfortável. E isso me deixou um pouco surpreendida, porque é uma sensação que só as mulheres entendem. Eu até comentei no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, você pode me seguir no meu @ que tá aqui embaixo. Que é uma sensação muito boa. Você vê que às vezes até olham, você percebe que estão te olhando, mas eles não encaram a ponto de você ficar desconfortável em nada disso. E nem a questão de o europeu ser um ser super fora da curva e maravilhoso, não. Porque Madrid é uma cidade super cosmopolita, super globalizada, tem imigrantes de tudo quanto é lugar. E ainda assim, eu acredito que esse comportamento seja porque aqui as coisas realmente têm punição. Então, quando existe uma punição sobre alguém que assedia uma mulher, isso leva a um comportamento maior dos homens. Pelo menos é o que eu penso. Agora, Madrid é uma cidade super policiada, tá? Pelo menos no centro, que é onde eu moro. Moro aqui pelo bairro de Salamanca, estou estudando, então estudo no centro de Madrid. Então, assim, eu tenho acesso mais a esses bairros e eu já tive relatos de pessoas conhecidas que moram em bairros mais afastados e falam que sim, tem relatos de violência como assaltos ou coisas do tipo, mas que não são tão frequentes quanto os que eles sofriam no Brasil, a frequência que tinha no Brasil, por exemplo. E aqui também, eu já falei isso no primeiro vídeo, é famoso pelos batedores de carteira. Tem muito turista, tem muita gente dando bobeira, então se você vier, você precisa tomar cuidado, você sendo turista ou morador. Agora, sobre o transporte, gente, o metrô é muito bom, você vai para qualquer canto de metrô e de ônibus, o transporte é barato, só que tem uma coisa que Madrid mexe muito com reforma. É uma cidade que vive em reforma, existem até piadas entre eles mesmos e pessoas de fora que falam que, gente, Madrid tem, acho que é uma frase do, se eu não me engano, é do Danny DeVito, o ator mesmo, Danny DeVito, que fala assim que ele amava Madrid, só que ele esperava que um dia eles achassem o tesouro que eles tanto procuram, que era justamente uma referência a tanta reforma que tem em Madrid. Eles fazem muita reforma. Então, volta e meia, alguma estação tá fechada por conta disso. Ou alguma avenida também, enfim, tem essas coisinhas aí. A gente continua quase não usando o Uber, mesmo para ir pro aeroporto, por exemplo, agora. A gente fez uma viagem e a gente usou o ônibus expresso. Então o Uber realmente tá virando super mega raridade na nossa vida e a gente não planeja comprar carro aqui, porque tudo a gente faz ou a pé ou com transporte público. Se talvez eu tivesse em outra situação, por exemplo, se eu tivesse um filho pequeno ou se eu tivesse algum problema de saúde que me exigisse que eu me locomovesse mais pela cidade, talvez eu tivesse um carro sim, mas no momento não é uma necessidade. Sobre o mix de culturas que existe na cidade de Madrid. Eu tô fazendo agora um curso de espanhol, tô estudando presencialmente. Eu fico lá no centro de Madrid 2 vezes por semana
e é uma aula relativamente longa, 2 horas e pouquinho, que me permite com que eu esteja conhecendo melhor a língua. Eu fui avaliada já no nível intermediário, mas eu preciso de um nível ainda melhor, conhecendo a gramática e tudo mais, porque meu plano é trabalhar aqui, né? Ser contratada aqui em Madrid. Então eu preciso de um avanço maior na língua. E com isso eu tenho tido contato com muitas pessoas de vários países. Posso dizer que muitos ucranianos acabaram vindo para cá por conta da guerra. Na minha sala, por exemplo, 30% da sala é ucraniana, né? São pessoas que vieram, não necessariamente refugiados pobres e tudo mais, aquela visão do refugiado que a gente tem, mas pessoas que estão tocando a vida delas aqui, que sentem muita falta do país delas. Então é até assim emocionante de ver alguns relatos. Enfim, muito ucraniano, tem pessoas de todos os países da Europa, pessoas da África. Então, assim, eu considero Madrid uma cidade muito receptiva, justamente por ter toda essa mistura de imigrantes aqui. E nesse último ano a gente tem desenvolvido também amizades, não só com pessoas que migraram, como também com espanhóis. Hoje a gente já tem amizade com espanhóis, coisa que eu não tinha nos primeiros meses, né? Demora um pouco mesmo esse tipo de relação a se fortalecer e tudo mais. Fazer amizades novas é difícil num país novo, ainda mais quando você já é adulto. Não é fácil fazer amizades novas quando você já é adulto. Mas enfim, nós conseguimos fazer algumas amizades e a gente percebeu o comportamento diferente dos espanhóis e das outras pessoas. São pessoas muito gente boa, mas realmente eles têm uma personalidade muito própria, assim. Mas que pessoalmente não me traz nenhum problema. Até hoje a gente conheceu espanhóis muito legais que estão ajudando aí na nossa adaptação também. Os espanhóis em si, eles são muito diretos, pessoas muito diretas e sinceras, geralmente. Eles têm uma cultura do trabalho muito diferente da nossa, do brasileiro, porque a nossa cultura de trabalho é de trabalhar muito, de você realmente dar seu sangue, e aqui eles não têm isso, gente. Tem gente até que dá risada, assim, do tipo de diferente que eles levam. Por exemplo, os comércios aqui, eles têm um horário que fecha, a siesta é real, eles fecham durante a tarde. Mesmo em cidades grandes aqui tem comércios que não, mas posso dizer que metade dos comércios ao meu redor, aqui na minha vizinhança, fecham durante a siesta. Então eles tiram mesmo 2, 3 horas de intervalo e eles fecham o comércio. Não é que eles deixam alguém e o outro vai almoçar, não. Eles fecham aquele comércio. E azar o seu se você precisa comprar alguma coisa naquela hora. Não tem isso. Então esse ponto de vista é muito engraçado. Em feriados, por exemplo, eles não ficam abertos no dia do Natal vendendo coisas. Não, eles fecham 2, 3 dias antes do Natal e é isso. Você arrumou suas coisas para sua festa, para suas coisas, bem, se não, amém. Eles também têm a festa deles para comemorar. Então eu acho engraçado esse ponto de vista que é bem diferente, assim. Essa questão do que eu falei no início do vídeo, por exemplo, dos homens e o comportamento dos homens com as mulheres, eu percebi muito porque eu comecei a fazer academia aqui, né, nos últimos 6 meses. Então eu percebo um respeito maior, porque eu já tive essa experiência no Brasil também e já passei por alguns desconfortos, né? Por mais que você seja muito séria, contida, o que for. No Brasil eu passei por alguns momentos desagradáveis, por exemplo, fazendo academia, de receber algumas coisinhas chatas, mas aqui não. Eu realmente não tenho nenhum problema nesse sentido. E eu não vejo outras mulheres tendo problema. As meninas todas fazem seu treino, estão lá tranquilas, de boa, e eu não vejo realmente. Quando você percebe, talvez um homem olhe um pouco mais na direção de uma mulher, mas logo ele desvia. E não rola nenhum tipo de desconforto, assim. Então, eu e pessoas ao meu redor não passaram por isso ainda. Sobre o clima aqui, gente, eu lembro que eu falei isso no primeiro vídeo e agora que eu já passei pelas 4 estações, eu posso dizer que aqui o clima é 880. Ou você tá morrendo de calor ou você tá morrendo de frio. Tem a meia estação também, mas dura muito pouco, tá? Eu tô aqui, por exemplo, tô no outono, tá fazendo, sei lá, uns 15 graus, então tá tranquilo, eu consigo ficar sem casaco e tal. Mas daqui a pouco vai super esfriar. Vai ficar um inverno seco e bem frio. E no calor foi
terrível. Peguei dias de 40, 42 graus. Então, sim, é 880. Aqui o clima não tá pra brincadeira. Agora, sobre comida, por exemplo, lá no primeiro vídeo eu já tinha falado que a gente já tava bem adaptado, a gente é muito resiliente nesse sentido. A gente se adapta tranquilo à questão de comidas diferentes e realmente a comida aqui é diferente. Você vai ter acesso a arroz, feijão, essas coisas, só se você for atrás de uma loja brasileira e quiser comer isso todo dia, fazer questão. Aqui a gente não faz questão, a gente se adaptou. Então a gente come muito fruto do mar, muito peixe, muita batata, muita salada e frutas que eles têm. Até porque se você ficar comprando coisa que é importada, você vai gastar mais. E eu coloco aí mais ou menos, como eu tenho feito compras e cuido dessa parte de despesa da casa, mais ou menos uns 80 euros, de 60 a 80 euros uma compra semanal, tá? Deu uma aumentada nas coisas esses últimos meses por conta de uma inflação que teve. E aí a gente tá tendo que se adaptar a esses pequenos aumentos que tem. Antes o que a gente gastava, por exemplo, 40 euros, hoje a gente gasta 50, 60, mais ou menos. Agora uma dica aqui pra quem quer visitar Madrid. Se você não necessariamente vai vir morar, ou você planeja visitar antes de morar, ou quer saber como funciona, uma coisa que eu tenho que te alertar é isso sobre o clima, que eu já falei. Você não vir nos picos de estações, nem no alto inverno, nem no alto verão. No alto verão, inclusive, em agosto, eles fecham tudo, praticamente 80% da cidade não funciona, porque é quando os picos de temperaturas estão muito altos. Então a galera toda vai pra praia, né? Aqui na Espanha tem litorais maravilhosos, lindos, que eu quero ainda conhecer, quem sabe no próximo verão. Eles saem da cidade, então os comerciantes dão férias para os funcionários. Então se você vier viajar em agosto, você vai passar frustração, você vai passar raiva, não vai conseguir comer no restaurante que você quer, então não venha em agosto. E também não venha no super alto inverno, porque é a mesma coisa, não é agradável de andar, entendeu? Só se você for muito, muito fã do frio e estiver preparado para isso em questão de roupa. Aí tem as reformas, que geralmente ocorrem o ano inteiro, mas tem alguns meses, geralmente eles pendem mais a fazer reformas, tá? Agora, por exemplo, setembro, outubro, tem muita reforma. A Puerta del Sol, que é um dos pontos mais importantes turísticos, está totalmente em reforma. Pesquisa antes um pouco para você ver sobre as reformas em Madrid, antes de você vir viajar, para você também não passar raiva. E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram. Eu abri uma caixinha dia desses, tem tempo já, mas eu separei, acho que 3 perguntas que eu achei interessantes para colocar nesse vídeo aqui, para poder finalizar ele para vocês. A primeira, me perguntaram sobre lugares não óbvios para visitar. Já tem os lugares óbvios que todo mundo vai, Parque do Retiro, Porta do Sol, Praça de Espanha. Mas pra mim, passeios que eu fiz aqui, que eu acho muito legais, primeiro, Faro de Moncloa, que é um lugar que você vê uma vista 360 da cidade de Madrid, e nem todo mundo fala, é 4 euros só pra entrar. E aí você sobe lá, você tem acesso a um mapa, e do mapa, assim, do desenho, você consegue ver a visão que tá desenhada ali. É muito legal, conta a história dos pontos e tudo mais. Gosto demais daquele lugar, já fiz até Reels lá também. E é um dos pontos que, recebendo pessoas aqui, eu vou levar lá para poder ver a cidade de cima. Outra coisa pra fazer legal aqui, que também não é tão óbvia, são as tabernas premiadas. Por exemplo, tem tabernas aqui que tem estrela Michelin, mas que não é caro. Tipo, que você consegue comer tranquilamente, sem gastar horrores, e você come e bebe muito bem e é bem atendido, então é bom dar uma pesquisada. Eu já fiz vídeo aqui sobre alguns lugares e tipos de comida, se você tiver curiosidade, vai estar aqui também no canal, é só ir lá ver. Tem outros parques também para conhecer, não só o Parque do Retiro, o Parque del Oeste, por exemplo, é um parque muito bonito, um pouco mais roots, assim, mas que é muito gostoso de você fazer uma caminhada por lá. E Madrid é cheia de parques, né? Tem a Casa de Campo, tem outros parques aqui perto, aqui tem o Fuente del Berro, que tem história e que é lindo, tem fontes bonitas e tudo mais. Então, às vezes você vai conhecer o Retiro, se você tiver mais dias, vai conhecer esses outros parques da cidade também.
E uma coisa muito legal de fazer quando você vem para Madrid, se você já passou alguns dias e conheceu os pontos principais, você pode ir para lugares ao redor de Madrid e que são muito simples de chegar, tanto de trem quanto de ônibus. Tem Toledo, que é super fácil, é meia hora daqui, é uma cidade medieval linda. Tem Patones de Arriba, que 1h30 de ônibus você chega lá. Eu já fiz vídeo de lá, tanto de Toledo quanto de Patones. Vocês podem conferir no canal. São lugares lindos, uma experiência assim totalmente fora da curva, que você não teria, por exemplo, no Brasil, porque o Brasil é um país novo, então coisas do século XVI que você visita, você pisa e você sente aquela, sabe, é muito maravilhoso. Então tem esses passeios, essa possibilidade de você ir em pueblos vizinhos e cidades menores também que ficam ao redor. Ávila, Segóvia, Sevilha, Córdoba, tudo assim a pouco tempo de Madrid e que são passeios maravilhosos. A outra pergunta foi sobre onde morar. Vou dar uma dica aqui do que eu fiz. A gente chegou aqui, passou um mês no Airbnb e com isso a gente teve tempo antes e também durante esse mês de pesquisar sobre bairros, né? Sobre o tipo de bairro que a gente queria morar. Tem bairros muito família, tem bairros que são mais voltados assim para idosos, o tipo de vida, o estilo de vida e tudo mais. Então vai muito do que você quer para sua vida. Se você quer agitação, movimentação, você vai morar lá em Las Letras, num bairro que é central e que tá tudo lá perto. Aqui onde a gente mora, Salamanca, é um bairro um pouco mais dispendioso financeiramente, só que isso envolve planejamento, né? Você pode achar um bom apartamento aqui pelo mesmo preço de alguns outros bairros mais afastados, por exemplo. Exige planejamento, exige pesquisa. Então aqui, por exemplo, onde eu moro é um bairro que tem muitas famílias pequenas, muitos casais e muitos solteiros também. É um público mais jovem, assim. Tem muitos idosos também, mas no geral é um público assim pacífico, sabe? Tranquilo, sem muita loucura. Por exemplo, aqui não é cheio de discotecas e tudo mais, mas tem muita taberna, muito restaurante, muitos cafés. Já em outros bairros que são mais jovens, pode ser que atenda mais o público jovem, que precisa, por exemplo, de boates, discotecas e lugares mais agitados, enfim. Então você precisa pesquisar tudo isso para ver se está dentro do seu perfil como pessoa. Se você quer morar naquele lugar, se aquela movimentação te serve e se a grana também cabe no seu bolso. E sobre gastos gerais, gente, me perguntaram lá também sobre gastos gerais. Acho que cabe fazer um vídeo sobre isso, sobre gastos para um casal morando em Madrid, talvez, não sei. Vou pensar nisso daí. Se for interessante para vocês, vocês podem deixar aqui embaixo para mim. Porque realmente são vários detalhezinhos, assim, que agora de pronto, assim, eu precisaria. Eu coloquei, escrevi aqui, mas, tipo, não raciocinei que isso levaria um tempo, né, Enfim, esse foi o vídeo sobre as impressões de Madrid depois de um ano morando aqui. O que eu tenho pra dizer é que se você planeja vir morar em Madrid, eu sou uma pessoa suspeita, porque eu aprendi a amar muito essa cidade, não esperava que ela fosse tão legal e tão bonita. Então, sim, venha, mas planeje-se bem, tá? E eu fico por aqui durante esse vídeo. Um grande beijo, a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem ligados aí no canal e já me segue no Instagram também pra não perder os conteúdos. Um beijo!